Olá, galera que ama biologia, tudo bem? Então, depois de um tempo, voltei a gravar aqui para o YouTube. E hoje estou trazendo para vocês o assunto bioquímica celular, um assunto muito importante para o Enem, para qualquer vestibular, porque ele é a base para todos os outros assuntos da biologia. Então, de repente, você está vendo ecologia, você está vendo evolução, zoologia, botânica, e você precisa de um assunto, você precisa de um tópico específico aqui da bioquímica, tá? Então, fiquem ligados, vamos lá. Primeiro, o que é que a bioquímica estuda? Ela estuda as moléculas dos seres vivos, né? Resumidamente, seria isso. Então, moléculas, reações químicas nos seres vivos. Aqui, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: é importante dar uma olhada, conhecer a matriz curricular de ciências da natureza no Enem. Então, dentre várias habilidades que a gente precisa para esse conteúdo, eu vou focar aqui na habilidade número 25, tá? Ó, caracterizar materiais ou substâncias. Então, a princípio, a gente tem que saber as propriedades dessas substâncias, né? As características dessas substâncias. E relacionando essas características a implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais, tá ok? Então, não é só ficar na bioquímica, mas conseguir linkar essa bioquímica com vários outros assuntos da biologia. Primeiro, nós temos que saber a diferença entre moléculas orgânicas e inorgânicas. Muito cuidado. Porque se você tiver um livro mais velhinho, é possível que venha a definição que você escute por aí, que moléculas orgânicas são aquelas que tem nos organismos e as moléculas inorgânicas são as que não são encontradas nos organismos. Mas basta a gente focar aqui na água que a gente já derruba essa ideia. Veja só, qual é a substância que nós temos em maior quantidade no nosso corpo? É água. Então, como é que molécula inorgânica não tem nos seres vivos, tá? Então, na verdade é o seguinte: quais as diferenças entre moléculas orgânicas e inorgânicas? Primeiro, nós temos os dois tipos de moléculas no nosso corpo. Então, aqui, as moléculas orgânicas são mais estáveis, são mais complexas, e aí vem o principal. Elas apresentam uma cadeia de carbono, tá? Com um dos carbonos sendo classificado como carbono central. Então, as moléculas orgânicas têm uma cadeia carbônica, uma cadeia grande. Isso faz com que essas moléculas sejam complexas e sejam estáveis, muito mais complexas e muito mais estáveis que as moléculas inorgânicas, beleza? E tem mais uma propriedade importantíssima das moléculas orgânicas. Elas têm a capacidade de se juntar a outras moléculas, formando moléculas bem maiores, que são chamadas de polímeros. Por exemplo, foca aqui no aminoácido. Lembra aí, aminoácido forma o quê? Proteína, não é isso? Então veja, a proteína é um polímero, uma molécula gigantesca, formada pela união de vários aminoácidos. E esses aminoácidos recebem o nome de monômero, tá? Outro exemplo, o amido. O amido é formado por milhares de moléculas de glicose. Então, a glicose vai ser o monômero que forma o amido, que é o polímero. Então, é tipo, você tem uma parede, a parede é o polímero, e os tijolos são os monômeros, beleza? Então, as moléculas inorgânicas não possuem essa capacidade de formar polímeros. A água, por exemplo, não tem essa capacidade de se ligar a várias outras moléculas de água para formar uma molécula maior ainda. Então, vamos lá. Diferença entre moléculas orgânicas e inorgânicas. As moléculas orgânicas apresentam cadeia de carbono. A molécula inorgânica não vai ter cadeia carbônica. As moléculas orgânicas são mais complexas, então as inorgânicas são mais simples, e as moléculas orgânicas são mais estáveis e as inorgânicas são mais instáveis, beleza? Então, relembrado isso, vamos começar com as moléculas inorgânicas, que são água e sais minerais, e depois, em outros momentos, nós vamos falar sobre carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos DNA e RNA, beleza? Então vamos lá. Moléculas inorgânicas quem são? Água e sais minerais. Mas nessa videoaula eu vou gravar apenas falando sobre a água,
beleza? E depois, em outro momento, numa segunda aula de moléculas inorgânicas, a gente fala sobre sais minerais. Então vamos lá. A água, substância essencial à vida, todo mundo sabe disso. Um indivíduo passa aí no máximo de 3 a 7 dias sem beber água. Agora é sem nada de água, tá? Então, por exemplo, eu não bebo água, mas a pessoa bebe refrigerante, bebe suco, bebe leite. Então, termina que esses alimentos, né, tirando refrigerante que não é alimento, termina que esses produtos, eles são ricos em água. Então, se você come arroz, feijão, carne, tem um teor de água. Agora, sem nada mesmo, sem absolutamente nada, a gente consegue passar aí, dependendo da idade do indivíduo, né? Porque bebês são mais sensíveis, idosos são mais sensíveis. Então, dependendo da idade, da condição que o indivíduo já está, da temperatura ambiente, varia aí de 3 a 7 dias sem água. Enquanto sem comer, dependendo da reserva que o indivíduo tenha, ele vai passar aí semanas sem comer, ok? Então, por que isso? Por que que a água é tão essencial? Aproximadamente 75% do nosso corpo, do organismo humano, indivíduo adulto, é composto por água. Então, por que que ela é tão essencial? Para a gente entender isso, a gente vai ter que focar inicialmente aqui na molécula da água. Então, vamos lá relembrar. A água é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, não é isso? Essa molécula da água, nessa disposição aqui, forma um ângulo entre aqui os hidrogênios, ó, de 104,45 graus. E isso faz com que gere uma carga negativa, cargas negativas aqui na disposição do oxigênio e cargas positivas aqui na disposição dos hidrogênios, tá? Quando acontece a ligação química, sobram 2 elétrons aqui, o que gera uma eletronegatividade na disposição aqui do oxigênio e uma eletropositividade parcial, que os químicos chamam assim, aqui na disposição do hidrogênio. O que é que importa para a gente na biologia? É saber que uma molécula de água vai ser polar. É a primeira característica que nós temos que lembrar. A estrutura da água faz com que sua molécula seja polar, ou seja, a primeira propriedade da água é a polaridade. Ela tem cargas positivas e cargas negativas. E aí, por que que isso é importante, Biorricha? Veja só. Imagina um copo d'água. Você tem zilhões de moléculas de água. Vamos focar nessa molécula aqui, ó. Então, ela tem cargas negativas na disposição do oxigênio e positivas aqui na disposição dos hidrogênios. Então, a carga positiva de um hidrogênio vai apresentar atração com a carga negativa de um oxigênio de outra molécula de água. Não da mesma, de outra molécula de água. Dessa forma, então, esse hidrogênio com carga positiva vai ter atração com o oxigênio de outra molécula de água. E por aí vai. O oxigênio com os hidrogênios, aqui o oxigênio com hidrogênio. Então, isso aqui faz com que as moléculas de água sejam muito unidas. Essa atração faz com que haja uma coesão muito grande, uma união muito grande entre as moléculas de água. O nome dessas atrações aqui, entre polos opostos de moléculas de águas diferentes, é ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Lembrando, pessoal, que apesar dos livros estarem trazendo ligação de hidrogênio, até os livros de bioquímica, como Leningen, no entanto, é bom a gente saber que não é realmente aqui uma ligação, não é ligação iônica, não é ligação covalente, beleza? É apenas uma atração, é uma força intermolecular entre moléculas diferentes. Então, vamos lá, nós já temos aqui polaridade e coesão, né? As moléculas d'água são muito unidas. É por isso, é devido a essa coesão que se formam as gotas de água. Por que que as moléculas de água aqui, elas não se separam totalmente, até a gente nem vê mais? Por que que elas ficam unidas aqui? Porque elas estão tão coesas devido às ligações de hidrogênio, né? Por conta da polaridade, que elas ficam aglomeradas, formando aqui a gotinha d'água, beleza? Agora, cuidado. A união entre as moléculas da água aqui dentro é coesão, mas a união das moléculas de água na superfície da água é chamada de tensão superficial, e no caso da água é muito alta. Importante saber isso. É por conta disso que vários insetos, artrópodes, que são pequenininhos, levezinhos, eles podem caminhar sobre a água. E é importante saber que o mosquito da dengue,
Assim como esse mosquitinho aqui, ó, o mosquito da dengue também consegue fazer isso. Ele pousa em cima da água, tá? A fêmea coloca os ovos e aí depois ela coloca os ovinhos e sai voando e vai embora. Ela não se afoga. Por quê? Devido a essa grande união que tem aqui na superfície da água, como ele é levezinho, então a massa dele, consequentemente o peso, não é suficiente para romper essa tensão superficial. Beleza? Outro exemplo é o do lagarto Jesus. Ele é conhecido assim porque ele consegue, assim como vem falando que Jesus caminhou sobre as águas, né? Então batizaram o lagarto Jesus, não que ele consiga andar, não é que ele está aqui de boas e vai dizer, eu vou andar aqui sobre a água, não é isso. Mas em situações de perigo, ele consegue correr sobre a água. Então, para fugir de uma cobra, por exemplo, né? Aí por que isso? Ele é leve, alta tensão superficial da água, ele é muito rápido, e os cientistas descobriram também que quando ele dá pancada aqui na água, com as suas perninhas aqui, forma uma espécie de bolha, o que aumenta a superfície de contato. Então, com a lei da física, né, ação e reação, ele dá a pancada, a água dá a pancada de volta e ele consegue correr. Né? Não é que ele vai passar o dia fazendo isso, mas em situações de perigo ele consegue fazer isso sim. Mais uma propriedade da água, adesão. Cuidado para não confundir coesão com adesão. Coesão, união entre as moléculas da água. Adesão é a união entre as moléculas da água e outras moléculas diferentes. É por isso que a água molha. Parece estranho, né? Por que a água molha? Primeira vez que eu vi essa pergunta em um livro, né, eu achei muito estranho. Como assim a água molha? Né? A água molha, geralmente, se você pergunta a alguém por que a água molha. E as pessoas vão responder, a água molha porque é molhada. Então, na verdade, o que é molhar? A água molha porque ela se adere a outras moléculas. Agora, para que aconteça essa união entre a água e outras moléculas diferentes, essa adesão entre a água e outras moléculas diferentes, essas outras moléculas também têm que ser polares. Então é por isso que a água não vai se unir à gordura, ela não vai dissolver gordura, porque ela é polar, tem cargas, e a gordura é apolar, ok? Perceba aqui nessa imagem. Quais propriedades eu tenho aqui? Ó? Na superfície, alta tensão superficial da água. Aqui dentro, coesão. E entre a água e a planta já vai ser adesão, ok? Então vamos lá. Quais propriedades nós vimos até agora? Polaridade, que possibilita a formação das ligações hidrogênio, pontos de hidrogênio, coesão, alta tensão superficial e adesão. Devido à coesão e à alta tensão superficial, surge uma nova propriedade chamada de capilaridade. O que é isso? A palavra capilaridade vem de capilar, cabelo, né? É porque a água tem a propriedade de subir na parede dos vasos finos. Quanto mais fino for um vasinho, mais a água sobe, tá? Tão fino quanto o fio de cabelo, por isso capilaridade. E por que a água sobe? Devido às duas propriedades, adesão e coesão. A água se adere às paredes aqui do vaso e vai subindo. E devido à coesão, ela vai subindo e vai puxando outras moléculas de água. Então perceba que aqui nesse aparelhinho, isso aqui é a água, tá? Só que tá com corante para ficar mais visível. Então perceba que aqui, ó, quando a espessura é maior, a água tá mais embaixo. Aí você vai diminuindo a espessura, diminuindo e a água sobe mais. Isso é importantíssimo para o transporte de água nos nossos capilares sanguíneos. Então aqui a maior parte do sangue é de água, não é isso? Então o sangue vai sendo transportado devido à ação da capilaridade. Nas plantas, se você imaginar aí uma grande árvore, a água chega a subir até 1 metro só devido à propriedade de capilaridade, sem a planta gastar nada de energia. Então, só para relembrar que isso acontece nos vasos xilemáticos, né? No xilema. Então, a água sobe até mais ou menos 1 metro no xilema só devido à capilaridade, ok? Quanto mais fino o vaso, mais água sobe. Vamos lá. Talvez a propriedade mais falada da água, solvente universal. Perceba, meus queridos, coloquei universal entre aspas, porque a água não vai conseguir dissolver todas as substâncias, só as substâncias que são polares. Então, por exemplo, aqui, ó, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Sódio tem carga positiva, né, um cátion, cloro tem carga negativa, um ânion. E aí, quando você coloca na água, o que acontece?
Em volta do sódio, que tem carga positiva, vão ficar os oxigênios de moléculas, de várias moléculas de água, porque tem carga negativa. Em volta do cloro, que tem carga negativa, vão ficar os hidrogênios de várias moléculas de água, porque tem cargas positivas. E aí a água separa o sódio do cloro. É essencial essa grande capacidade de dissolução que a água tem para a realização das reações químicas, tá? Por isso é importante essa função de solvente universal. Lembrando, ela não vai dissolver todas as substâncias, apenas as substâncias que também são polares, beleza? Alto calor específico, importantíssimo. A água é um excelente moderador térmico, por quê? Porque ela apresenta um alto calor específico. Isso faz com que o ambiente tenha muita estabilidade, até o nosso próprio corpo. A água, para ter sua temperatura elevada, lembrando que temperatura é uma coisa, né? Calor é outra, totalmente diferente. O que é calor? É um tipo de energia, energia calorífica, caloria. O que é temperatura? É a medição do grau de agitação das moléculas. Então, veja só, 10, 11 da manhã, aqui a areia já está muito quente, né? Está pegando fogo, a água ainda não. E por que não? As duas não estão expostas aqui da mesma maneira à radiação solar? É que a areia tem um baixo calor específico. Então, com um pouquinho de calor, as moléculas já se agitam muito e a temperatura já vai subir bastante. A água não. Devido às pontes de hidrogênio, as moléculas têm dificuldade em se agitarem. Então, com a mesma quantidade de calor, as moléculas não se agitam muito aqui na água e aí a temperatura não vai aumentar muito. Isso faz com que ela seja um excelente moderador térmico. Nos ambientes que tem água, tem uma tendência à temperatura ser mais amena, tá? Da mesma forma, quando for para perder o calor. Então, 4, 5 da manhã, a água está morninha ainda, a areia já está fria. Por quê? Porque perdeu um pouquinho de calor, as moléculas já param de se agitar, a temperatura diminui. A água vai ter que perder muito calor para as moléculas diminuírem a agitação e a temperatura baixar. Isso leva a outras propriedades. Por exemplo, o alto calor latente de vaporização. E aí a gente fala aqui do suor. Como é que o suor resfria o corpo? Então, às vezes você está na atividade física e está sentindo muito calor, aquela sensação térmica, enquanto que você pega na superfície da pele, alguém pega em você e sente geladinho. O que é que está acontecendo? A gotinha de suor, a maior parte dela é de água, então a água para evaporar tem que ganhar muito calor, tá? Então ela rouba muito calor do corpo quando ela evapora. Por isso, quem está na atividade física não é bom ficar com a toalhinha enxugando o suor, porque ele tem uma função ali, é reduzir a temperatura do corpo. Um alerta para o caso dos cachorros. Essa aqui é Lana, minha filhinha. Os cachorros não são ricos em glândulas sudoríparas, né? Apesar de serem mamíferos. E, por conta disso, você vai ver que quando o ambiente está quente, por onde é que ele vai perder calor? Pela língua. Então, quando o cachorro está ofegante, não significa dizer exatamente que ele está cansado. Ele pode estar parado e ficar ofegante só por conta do calor, tá? Então, o ar vai passando pela língua, a água presente aqui na saliva vai evaporando e vai roubando o calor do corpinho do cachorro, beleza? Vamos lá, alto calor latente de fusão. O que é isso? Lembre que a água tem uma amplitude de temperatura onde a gente que possibilita a nossa vida muito boa. A água só vai congelar a 0 grau, só vai entrar em ebulição a 100 graus. Claro que é um padrão criado pelo homem, né? Então a água congela, vamos chamar de 0, e a água entra em ebulição, vamos chamar de 100. Mas isso possibilita a vida em diversos ambientes. E aí, em relação a esse calor de fusão, é o seguinte, para a água congelar, ela precisa perder muito calor. Essa imagem aqui em real é de um lago no Canadá. Então aqui, ó, tudo congelado, o cara andando aí de patins, mais embaixo você tem vida. Essa água embaixo não está congelada. E é importante a gente saber o porquê. Veja só, por que que um iceberg fica boiando na água? Se ele é água, apesar de sólida, mas se ele é água, né? E aqui nós temos água líquida e água sólida. Por que que ele fica, ó, aproximadamente 10% aqui acima? Você coloca gelo num copo, o gelo não afunda, ele fica boiando. Por que isso? Veja, essa é uma característica bem peculiar da água, né? Alguns chamam de uma propriedade anômala da água. Veja só, quando a água está no estado de vapor, as moléculas estão agitadas e estão separadas.
Você vai baixando a temperatura, ela passa para o estado líquido. Mas perceba, ó, que não se formam todas as pontes de hidrogênio possíveis. Essa molécula aqui, ó, tem 2 pontes de hidrogênio, ela pode formar até 4, tá? O que acontece é quando chegar a 4 graus Celsius, de 4 até 0, a quantidade de pontos de hidrogênio que se forma é muito maior, ó. E aí o que acontece? Quando chega em 0, a água congela, passa para o estado sólido. Então, a água sólida tem um afastamento maior das suas moléculas devido às pontes de hidrogênio que a gente não encontra na água líquida. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando ela congelar, como tem menos moléculas no mesmo espaço, no mesmo volume, ela vai ficar menos densa. Então, é por isso, pessoal, que nesses ambientes aqui, ó, a água congela em cima e aí o gelo fica boiando porque ele é menos denso. O que é que vai acontecer? Esse gelo vai funcionar como um isolante térmico. Então, a água líquida que está aqui embaixo, ela vai ficar numa temperatura acima de 0 grau, então ela não congela. E isso é importantíssimo porque possibilita a vida nos ecossistemas aquáticos de ambientes frios, tá? Então essa é uma propriedade exclusiva da água. Como eu já falei, a água participa das reações químicas, mas preste bem atenção aqui. Toda vez que acontecer uma síntese, ou seja, você vai unir 2 moléculas para formar uma molécula maior, nós vamos chamar de síntese por desidratação. Por quê? Porque a síntese é construção, em biologia lembre disso, né? Anabolismo. Mas veja que isso é uma molécula de água. Ó. Como assim isso é uma molécula de água? Aqui nós temos 2 aminoácidos. Desse aminoácido sai uma hidroxila e desse outro sai um hidrogênio. Então, 2 hidrogênios com oxigênio formou-se aqui uma molécula de água. Então, é síntese por desidratação. Mas, Richard, por que que tem que sair água? É porque a gente precisa de água? Não necessariamente. Aqui é o seguinte, a valência do carbono é 4 e ele já tem as 4 ligações. Então, aqui no nitrogênio só dá para formar 3 ligações, já tem 3 ligações. Então, para formar uma nova ligação entre carbono e nitrogênio, nós temos que ter aqui elétrons livres. Por isso que sai hidroxila do carbono, hidrogênio do nitrogênio, os elétrons estão livres e aí forma-se aqui a ligação, tá? Que a ligação entre os aminoácidos, só para relembrar, é chamada de ligação peptídica, ok? Vamos lá. Um detalhe, se for o contrário, que vai ser a quebra da molécula, a água vai entrar, então vai ser chamado de hidrólise, tá? Síntese por desidratação ou hidrólise, que é quando a água entra. Não esquecer que a quantidade de água varia, né? Então varia de acordo com a espécie, cada espécie tem seu metabolismo, então a quantidade de água vai variar de acordo com a espécie, claro. Vai variar também de acordo com o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Se o músculo tem um metabolismo maior que dos ossos, quantidade de água vai ser maior. Mesma coisa com a nossa idade. Se os bebês têm um metabolismo mais ativo, vão ter uma porcentagem de água maior do que um adulto e o adulto maior que o do idoso. Então, você tem aqui uns 80, 85, 75 e uns 60, 65%. Beleza? Então, a água varia também de acordo com a idade. Quanto maior a idade, menor a porcentagem de água. Como eu falei, sais minerais vai ficar para uma próxima videoaula. Aqui nós temos a bibliografia. Indico demais o Biologia de Campbell, ok? Excelente, custo-benefício maravilhoso. E quem é de Mossoró e região está convidado para participar do meu isolado de biologia, biologia com Richard, tá? Tem os contatos aqui. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, bons estudos e até mais!